Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Hoje nós estamos lançando uma série nova aqui no canal, né? Para quem está acompanhando nosso trabalho já deve ter percebido, inclusive para quem está acompanhando a gente no Instagram já deve ter percebido que a gente está com uma certa dificuldade de postar alguns vídeos aqui no canal, justamente por causa da demanda, né? Que tem sido muito alta. E aí eu já estava tentando formatar, né, uma ideia de vídeos onde a gente pudesse ter uma certa agilidade, porque a ideia do nosso canal se tornou, né, o canal não foi originado dessa forma, mas ele se tornou um canal de cursos, né? E a gente fala muito sobre a questão da psicanálise, mas eu também já estava pensando em trazer aqui algumas reflexões, articulando ideias, né? Junto não só com a psicanálise, mas também com a questão sociológica, antropológica e tal. E ontem eu fui numa livraria, fiz uma feirinha lá, fiz umas compras e tal. E dentre esses livros, eu comecei a ler ontem, por exemplo, esse aqui do Gessé Souza, né? A Elite do Atraso. E o Gessé tem ganhado uma certa proporção, ele é um sociólogo que tem ganhado uma certa proporção, né? Justamente por fazer um certo retorno a determinados conceitos, né? Que são nos passado e que muitas vezes atendem a uma perspectiva neoliberal, e esses conceitos eles vêm um pouco travestidos de um discurso politicamente correto, mas ainda assim continua perpetuando uma estrutura de desigualdade, né, social. Então a ideia basicamente dessa série, né, eu acho que eu vou chamar essa série justamente Leituras e Reflexões, enquanto eu estiver lendo alguns livros, a gente vai, eu vou dividir com vocês algumas reflexões, e esses vídeos eles não têm necessariamente uma ideia de trazer uma resposta, mas eu acho que muito a ideia de compartilhar com vocês as minhas reflexões, inclusive até, se eu puder fazer isso, pretensiosamente falando, provocar algumas inquietações, provocar algumas reflexões, provocar algumas desconstruções, né? Então, eu queria, na verdade, dividir com vocês é, uma, um trecho que eu estava lendo justamente aqui, que ele fica na página 19, eu vou dar uma lida para a gente refletir um pouco sobre isso, e aí eu vou dividir com vocês a minha reflexão, tá? E aí, só um detalhezinho, porque é o seguinte, no mesmo livro, né, eu vou me permitir aqui trazer várias reflexões, e também vou me permitir articular com outras ideias, articular com outros livros, e aí não necessariamente isso vai vir na ordem, tá? Mas eu sempre vou procurar colocar ou no título, ou procurar colocar na capa uma ideia, a foto do livro, o nome do livro, e aí você já vai saber mais ou menos do que se trata, né? Então vamos refletir um pouco sobre isso aqui, quando na página 19 ele começa falando o seguinte, já no finalzinho da página 19, né? Ele diz o seguinte: hoje em dia, na Europa e nos Estados Unidos, absolutamente ninguém deixa de se achar superior aos latino-americanos e africanos. Entre os melhores americanos e europeus, o que ele está chamando de melhores americanos e europeus, ele explica aqui, são aqueles que não são conscientemente racistas. Observa isso aqui que eu estou falando, que a gente vai refletir justamente sobre isso. Então, entre os melhores americanos e europeus, ou seja, aqueles que não são conscientemente racistas, nota-se o esforço politicamente correto de se tratar um africano ou um latino-americano como se este fosse efetivamente igual. Ora, o mero esforço já mostra a eficácia do preconceito que divide o mundo entre pessoas de maior e menor valor. A desigualdade ontológica efetivamente sentida na dimensão mais imediata das emoções tem que ser negada por um esforço do intelecto que se policia. Eu vou parar por aqui, né, porque quando ele está falando sobre essa questão de desigualdade ontológica, né, antes ele tinha comentado um pouco sobre como a ideia de culturalismo, né, e também a perspectiva do protestantismo, por exemplo, individual ou individualista, né, essa ideia que ele vai dizer, inclusive, que demarca ali, por exemplo, o fim da Idade Média, né, naquele período do fim da Idade Média e tal, que se inicia a Reforma Protestante, e o quanto que isso, por exemplo, ajuda a desenvolver determinadas percepções de valores morais, né,
partindo do princípio de que o povo, por exemplo, é um povo escolhido. E veja, essa perspectiva, por exemplo, do ponto de vista da teologia cristã, né, com a compreensão de que um povo é escolhido, isso, simbolicamente falando, né, e de uma forma bem sutil, isso vai gerar, por exemplo, no indivíduo uma percepção de superioridade, porque eu sou escolhido e você não é o povo escolhido. A gente não quer nem discutir aqui essa perspectiva teológica, mas esse protestantismo, por exemplo, que ele chama aqui como individualista, né, vai demarcar um determinado período onde, por exemplo, eu me torno melhor, né, não a partir das obras, mas a partir da fé, mas também acabo desenvolvendo uma percepção com o auxílio dessa premissa passada pela igreja, né, pela reforma protestante, de que, por exemplo, eu posso ser melhor porque quando eu morrer eu vou para determinado local que vai ser melhor do que uma outra pessoa, por exemplo, que não tem a fé cristã, né? E aí existe um problema também na questão do culturalismo, porque a gente vai passar por uma questão que talvez seja muito. Aí ele não fala especificamente sobre isso aqui no livro, mas aí eu já estou me permitindo dialogar com você sobre isso, né? Porque isso me parece, por exemplo, a questão do culturalismo, me parece reforçar sutilmente uma questão que vai ser ponto de crítica, por exemplo, da antropologia, que seria essa perspectiva etnocêntrica, né? E o quanto que isso gera essa sensação de superioridade. Por isso, se você entenda exatamente o que eu estou falando aqui, para a gente chegar nessa questão do esforço, por exemplo, que ele vai dizer que é um esforço do politicamente correto e é um esforço do intelecto para não se apresentar racista, ou pelo menos para não se enxergar racista, mas ainda assim o mero esforço para, a partir do intelecto, se livrar, né, desse campo racista já é, na verdade, uma pressuposição racista, né? E a gente vai chegar lá. Mas quando, por exemplo, a antropologia critica, né, o etnocentrismo, porque o Morgan ele vai trazer a noção de selvageria, barbárie e civilização, né? Essa noção de selvageria, barbárie e civilização, ela parte de uma perspectiva que a gente poderia considerar como darwiniana unilinear, onde você vai entender que a civilização, por exemplo, ela vai se desenvolvendo numa perspectiva unilinear, ou seja, só tem uma possibilidade, né, como se fosse uma linha do tempo, e a partir do comportamento das pessoas e de seus valores e da forma como essas pessoas desenvolveram suas respectivas linguagens, isso vai dizer se a pessoa é civilizada ou não. Então, por exemplo, o que dizer dos aborígenes australianos, né? O que dizer dos povos originários em geral, né? Dos povos indígenas e tal, porque eles têm a própria linguagem. Isso aqui que está acontecendo aqui, por exemplo, é uma linguagem, né? Inclusive até uma questão semiótica. Esses livros aqui atrás, eles dizem alguma coisa. O que a gente trata no nosso canal, né? Então, de certa forma, nós temos uma questão semiótica aqui. Se observar, por exemplo, que está aparecendo aqui na tela, ainda que não tenha sido uma coisa proposital, por outra questão aqui, eu posso citar a questão dos livros de Freud, que estão aqui atrás, são os dois livros que eu estou lendo, né? Aqui tem Sem Olhar, Conferências Introdutórias à Psicanálise, e tem a questão dos artigos sobre técnica de 1912. Isso é uma questão semiótica, isso é uma questão de linguagem. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque os povos originários eles não têm uma linguagem própria. O fato, por exemplo, de eu não conseguir compreender quais são as linguagens, né, desses povos, e quando eu digo que, partindo do princípio de que eu não entendo essa linguagem, eu considero que eles não têm a linguagem, então eu estou partindo de uma perspectiva etnocêntrica, onde a minha etnia e, consequentemente, a minha cultura e os meus valores e os meus comportamentos e o acervo de conhecimento que eu tenho acesso, isso vai determinar que eu sou melhor do que essa pessoa. E aí eu entro nessa perspectiva etnocêntrica que eu estou criticando agora, né? Onde, inclusive, já que a gente fala sobre questão de psicanálise aqui no canal, a gente poderia considerar, por exemplo, Freud, extremamente etnocêntrico em vários momentos, mas só para citar, já que a gente está falando sobre civilização, me incomoda muito, inclusive, o título do livro dele, né, O Mal-Estar na Civilização. E aí, quando você vai ler, você tem que ter essa perspectiva de que ele está partindo de uma visão etnocêntrica que talvez ele não tenha tido alcance naquele momento, tá?
porque ele estava inserido dentro de um contexto europeu, né? Então ele fala, por exemplo, Gessé Souza vai falar, né, sobre esse esforço dos melhores americanos e dos melhores europeus, por exemplo, e aí considerando melhores americanos e europeus quando eles se utilizam do politicamente correto para dizer que eles não são racistas. Aí vamos refletir um pouco sobre isso. Quando eles fazem um esforço para se considerarem igual, né, um esforço consciente, que o Gessé Souza diz aqui, para que eles se considerem igual aos povos latino-americanos ou aos povos africanos. Veja, você não vai conseguir encontrar ninguém, por exemplo, dizendo, olha, você que come uma comida, né? Seja ela qual for, você que come, simplesmente, ou você que bebe água, por exemplo, estou com uma garrafa de água aqui. Você que bebe água, você é tão igual quanto eu. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Você bebe a sua água normal e tal. Por que não precisa falar isso, né? Porque, de forma geral, o ser humano entende que beber água é uma questão completamente humana, né? É uma questão fisiológica, uma necessidade que todo mundo tem, e todo mundo é semelhante por isso. Então eu não preciso reforçar que eu sou igual a você, ou ainda, colocando de uma forma diferente, né? Porque tem uma diferença sutil aí, eu não preciso reforçar que você é igual a mim, né? Quando eu faço essa troca, eu estou dizendo, olha, eu sou melhor do que você, mas deixa eu pensar um pouco sobre isso. Talvez eu não seja melhor do que você, porque eu bebo água e você também bebe água, sabe? Então eu te respeito por isso. Quando eu preciso reforçar essas questões, até que ponto eu também não estou perpetuando esse racismo e esse esforço é um esforço consciente, né? Do ponto de vista inconsciente, será que justamente o fazer o esforço não evidencia, na verdade, que a minha subjetividade ela foi constituída? Enfim, quando eu estou falando ultimamente sobre subjetividade, eu penso inclusive até na crítica, né, que os heideggerianos fariam a esse vídeo. Mas eu estou falando de subjetividade para colocar no ponto superficial mesmo, sabe? Até que ponto esse esforço, por exemplo, ele não é um esforço que denuncia, por exemplo, que a nossa estrutura, né, sociológica, digamos assim, é uma estrutura racista e que a gente ainda não conseguiu sair disso, né? Qual o tipo de esforço que a gente tem que fazer? E aí eu não estou aqui necessariamente para trazer respostas, mas para provocar aquilo que eu também me sinto provocado, né? Até que ponto o fato de eu ressaltar algumas questões e me policiar em determinados momentos para não falar palavras como denegrir, é, já não provoca, na verdade, em mim um certo afastamento que seria necessário para que eu não utilize normalmente a palavra denegrir, porque entendo que tem uma estrutura racista aí. O fato de eu fazer esse esforço, por exemplo, ainda deveria denunciar para mim que eu ainda participo de uma estrutura racista e a partir do momento em que eu não precisar fazer mais esse esforço, em que digamos assim, esses construtos teóricos eles se derem de forma natural, sem essas estruturas racistas, né? Aí, neste momento, nós parecemos estar avançando de alguma forma. Eu lembro, por exemplo, eu falei sobre a questão da civilização, eu lembro de uma professora, né, uma professora que eu tenho, que ela cita muito essa palavra, eu nunca comentei com ela o quanto que isso me incomoda, eu consigo entender a perspectiva dela, mas a necessidade, por exemplo, de ressaltar frequentemente nas aulas essa ideia de civilização, ele nasce de uma perspectiva etnocêntrica, né? Herança provavelmente aí do Morgan, quando a gente falou da questão da selvageria, né? A selvageria, por exemplo, o homem, digamos assim, ele dominando o fogo, né? A questão da barbárie, por exemplo, e a questão da civilização dentro dessa influência darwiniana, né? E partindo dessa perspectiva unilinear, né? De desenvolvimento civilizatório unilinear. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E aí eu lembro, a gente estava falando sobre a questão do racismo, né? Eu lembro, por exemplo, de já ter assistido um vídeo do Luiz Felipe Pondé, quando ele chama um rabino, por exemplo, para conversar, ele chama um pastor, né? Ele chama um ateu e ele chama uma mulher que eu não vou conseguir lembrar agora, eu não sei se ela é hinduísta, eu não sei, eu não consigo lembrar, porque faz tempo, inclusive, até que eu vi.
este vídeo. Mas tem um ponto interessante, por exemplo, que ele pergunta, se eu não me engano, ao pastor, né? Eu não vou citar o nome dele, até um pastor bem conhecido assim. E aí ele pergunta, olha, você respeita as outras religiões? É mais ou menos assim, tá? Você respeita as outras religiões? Ele vai dizer, respeito. Não, tranquilamente, eu respeito sim. Tá, mas se sua filha, por exemplo, se casasse com alguém, sei lá, de uma religião de matriz africana, ou, sei lá, do candomblé, por exemplo, né? Se a sua filha se casasse com essa pessoa, aí ele não aceitaria, né? Então, assim, será que realmente a pessoa respeita, né? Qual o sentido do respeitar, por exemplo, para essa pessoa? Porque ele pode se entender como uma pessoa evoluída, porque ele respeita, mas respeita a pessoa lá e eu cá. Eu respeito até o ponto em que esta pessoa não entre na minha família, né? E aí a gente tem uma questão, por exemplo, de um racismo cultural, né? A gente pode pensar também na questão do racismo ambiental, que a gente pode articular com essa ideia, não especificamente sobre esse exemplo que eu estou falando, mas eu estou falando do racismo em várias estruturas. Porque se a gente pensa só na questão fenotípica, obviamente eu entenderia que muitos de nós não somos racistas, né? Por isso que o Gessé, ele cita no livro Como o Racismo Criou o Brasil, ele cita muito essa questão do racismo racial, né? E parece que ele está sendo redundante nesse sentido, mas a gente pode pensar no racismo em diversas estruturas. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão das estruturas e como isso está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar se a gente não tem uma reflexão e olhos atentos, por exemplo, como a senhorita Bira, né, lá do canal Algoritmo da Imagem, gosta de falar, né, gosta de chamar muito a atenção, porque ele trata lá sobre questões semióticas, e essas questões semióticas, muitas vezes os olhos desatentos não conseguem captar isso. Então é uma questão interessante. Ontem eu estava vendo no Instagram, eu tenho um amigo, ele tem uma empresa, né, onde ele promove a questão da terceirização de eventos, né? Terceirização não de eventos, mas terceirização de mão de obra para eventos, né? E conhecendo ele, eu sei que ele não é racista, né? Eu sei que ele não faz essa discriminação e tal. Pelo menos nunca me apresentou isso, né? Mas aí tem uma questão interessantíssima, porque aí ele tem o Instagram da empresa, né? E aí a ideia é basicamente o seguinte: quando você vai, por exemplo, quando você vai para, você vai fazer um evento, você é um produtor, você vai fazer um evento, né? Aqui em Recife, por exemplo, a gente está tendo um evento nesse final de semana que é o Samba Recife, né? Então você está fazendo lá o evento do Samba Recife, mas você quer simplesmente se preocupar, você é um produtor e tal, um empresário, você quer se preocupar em contratar a banda, em tratar de algumas questões do som, mas você não quer se preocupar com outras mãos de obras, como por exemplo o controle de ingressos, né? A questão da bilheteria, ou pelo menos a questão do bar, né? Você não quer, por exemplo, se preocupar com as pessoas que vão receber, né, as outras pessoas que estão no camarote, né? E essa divergência entre camarote, né, e pipoca, né, como o pessoal chama, né, já é uma coisa meio Casa Grande Senzala, a gente podia inclusive até fazer essa reflexão por aí. Mas eu quero tratar daqui de uma questão que me apareceu no Instagram e justamente foi muita coincidência, porque eu estava dando uma olhada no Instagram e depois eu comecei a ler esse livro e me veio exatamente esse exemplo em mente, que é, ah, por exemplo, tem uma foto lá no Instagram, e eu tô falando de uma pessoa que não é racista, tá? Mas eu quero que você entenda como isso se desdobra na nossa frente e muitas vezes a gente não percebe. Então você tem lá no Instagram uma foto com mulheres e essas mulheres, elas estavam, se eu não me engano, né, no camarote, elas estavam muito bem vestidas e tal. E elas estavam, me parece que a função delas era receber, né, algumas pessoas e direcionar essas pessoas para o camarote ou direcionar para alguma área VIP, alguma coisa nesse sentido, né? E aí você percebe quatro mulheres na foto, quatro delas loiras, não, três delas loiras, não, vamos lá, uma delas loira, duas brancas, né? E a mulher negra com o cabelo liso. Então olha só, você tem a grande maioria branca, uma só mulher negra, essa mulher negra com o cabelo escovado, com o cabelo liso. O que significa esse cabelo liso, por exemplo, né? É uma perspectiva etnocêntrica, né, de um padrão de beleza
onde a mulher negra, por exemplo, precisa alisar o seu cabelo para se sentir bonita, para se sentir bela. E aí a gente tem já uma coisa que aparece na nossa frente muitas vezes. Por exemplo, você pega uma mulher que vai para um casamento, vai para um evento e a mulher tem um cabelo com a raiz mais grossa, a mulher tem um cabelo mais ondulado. Geralmente você vai ver essa mulher escovando o cabelo. Porque inconscientemente, a própria pessoa, ainda que seja negra, ela pode estar perpetuando uma estrutura racista que parte de uma herança colonial, onde o padrão de beleza tem que ser o cabelo liso. E muitas vezes a gente não percebe isso, né? E aí, a outra foto desse perfil do Instagram, imediatamente, é justamente o pessoal de serviços gerais, que é o pessoal da limpeza, e que não necessariamente vai lidar com o público. E não lidando com o público, né? Provavelmente, aí eu estou falando no campo da suposição, provavelmente não é digamos assim, não é um pré-requisito para ocupar essa função, para ocupar esse cargo, uma forma educada de se comunicar, né? Ou talvez a pessoa ser bilíngue, alguma coisa nesse sentido. Então você tem ali duas fotos, né? Uma foto de um grupo de mulheres que reproduzem esse etnocentrismo e, de certa forma, reproduzem essa herança colonial, né? Ainda que a mulher negra tenha se apresentado lá, mas estava com o cabelo escovado. E aí eu não estou criticando aqui, tá? Estou só olhando essa perspectiva e dizendo o quanto que a gente ainda tem essa ferida colonial e quanto que isso se apresenta na nossa frente e a gente não consegue perceber isso. E na outra foto, imediatamente, você tem o pessoal dos serviços gerais, onde todos, absolutamente todos, são negros. Ainda que um tenha uma tonalidade de pele mais clara, mas todos, exatamente todos, são negros, né? Então, isso aí é, na verdade, o racismo, toda essa ferida colonial aparecendo na nossa frente e que muitas vezes a gente não para refletir sobre isso porque a gente está muito desatento, né? Estamos muito desatentos com essas questões que são explícitas na nossa frente, mas a gente não consegue perceber, talvez aí porque a gente não queira refletir sobre isso, né? Eu estava conversando, por exemplo, com minha esposa e ela estava falando sobre. Ela trabalhou numa rede olha isso aqui é o retrato da desigualdade social que a gente vive, né? Ela trabalhava, era gerente de uma rede de restaurante que tem em praça de alimentação no shopping, né? Eu não tenho certeza, mas talvez seja uma rede espalhada pelo Brasil todo, né? Inclusive por isso eu não vou citar o nome. Mas essa rede daí oferecia, eles preparavam e serviam uma comida, né? Que é uma comida muito bem feita, com bons produtos, né? Produtos de qualidade, enfim, uma comida muito cuidadosa e muito gostosa. Mas a empresa contratava uma funcionária, que era uma cozinheira, para preparar uma outra comida para que os funcionários pudessem comer. Então, só para você ter uma ideia, as pessoas que produzem, por exemplo, aquela alimentação de qualidade não têm acesso à própria alimentação que produzem. A empresa contrata uma cozinheira, né? E a gente podia também refletir um pouco sobre essa questão de ser uma mulher, necessariamente ser uma mulher ou cozinheira, ainda que a gente esteja quebrando um pouco esse paradigma lentamente, né? Mas é uma mulher cozinheira que vai preparar uma outra comida com qualidade inferior, e essa comida com qualidade inferior vai ser servida para as pessoas que produzem a comida de qualidade, mas que não podem ter acesso àquela comida de qualidade que produzem e que servem a outras pessoas que estão no patamar acima delas do ponto de vista socioeconômico. Então isso aqui para mim é um retrato da desigualdade, mais uma vez, isso aparece para você no seu trabalho, isso aparece para você nas relações sociais, isso aparece o tempo todo no Instagram, mas a gente está um pouco cego, né? A gente está um pouco desatento. A gente precisa estar mais atento a essas questões, porque o racismo, sim, ainda se perpetua, ainda que determinados discursos, inclusive até muitas vezes, infelizmente, propagados por pessoas negras, esses discursos acabem de uma forma sutil e inconsciente, perpetuando determinadas perspectivas que ajudam a alimentar sutilmente essa questão de desigualdade, né? A questão do racismo ambiental, a questão do racismo cultural
e do racismo racial também, que seria o racismo fenotípico, né? Então é sobre isso que eu queria trazer a reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado. Acho que essa série de vídeos vai dar para a gente refletir um pouco, né? Porque a ideia é pegar uma parte teórica, um trecho do livro, não necessariamente falando sobre o livro, mas tentando articular com as ideias que eu tive quando eu estava lendo esse livro e com as minhas inquietações, tá? Talvez, inclusive, até coloco o nome da playlist como Livros, Reflexões e Inquietações. Acho que seria um bom nome e eu vou deixar a playlist aí, vou deixar o link aqui abaixo. Espero que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu te vejo no próximo vídeo ou no próximo curso.